não ficar só na teoria. Tá ligado? Aquele cara que manja tudo de edição de vídeo, sabe todas as ferramentas, sabe todas as teclas de atalho, sabe todos os efeitos nativos do programa, sabe tudo na teoria, mas o cara nunca editou um vídeo para um cliente, para um amigo, para um parente. Não seja essa pessoa, tá? Porque tem alguns perigos que rondam esse mau hábito, digamos assim. O primeiro deles, cara, não fique com vergonha de fazer os seus projetos. Ah não, eu sei muito, mas a pessoa pediu pra eu fazer um serviço aqui, perguntou quanto que eu cobro, mas pô, tô com vergonha ou algo do tipo. O carinha lá atrás lá que... Ele sempre vai achar que tá ruim, né? Ou sempre vai achar que tá... Vou fazer aqui, mas vai ficar... pô, mas na feio. teoria, mas eu manjo, mas esse aí não dá pra eu fazer agora. Algo do tipo. Porque o carinha do lado aí que não tem essa vergonha, ou às vezes nem manja tanto quanto você na teoria, mas ele tá fazendo na prática. Pode ser que não seja a melhor edição do mundo, mas a pessoa tá fazendo, ela tá trabalhando, tá ganhando dinheiro, tá colocando em prática aquilo ali, tá? Porque senão você fica só acumulando aí conhecimento, acumulando, que uma hora ou até você esquece de tantas coisas por não praticar, ou vai ficar só na teoria. Dá um conflito, né, de informações na cabeça da pessoa. Exato, e aí ninguém vai saber que você manja tanto. Ah, ele falou que entende, mas mostra alguns projetos que você já tenha feito, né? Então, não seja esse acumulador só de conhecimento. Coloque em prática ali um exemplo do nosso dia a dia. O Thiagão vai dar um outro exemplo de edição de vídeo, mas um exemplo do dia a dia é talvez aquela pessoa que manja tudo de carro. Não, eu sei toda a parte mecânica, toda a parte elétrica, tudo que envolve o carro. Eu sei qual a rotação que o carro pede para você trocar de marcha, eu sei a hora exata e tal, mas a pessoa nunca de fato dirigiu, nunca de fato andou com o carro na rua. Qual que é a diferença? O que eu quero comparar com vocês? Tem muita coisa que funciona na teoria, mas na prática é diferente, né? Então, só na prática que aquela pessoa vai pegar um horário de pico para dirigir, aquela pessoa vai parar num semáforo e vai ter um cara buzinando atrás dela, acelerando ela para poder sair logo, ou você vai parar de repente num morro, vai precisar fazer uma rampa ali, é diferente. Ah não, eu sei que na rampa você precisa trabalhar aqui a altura da embreagem com o carro engatado e tal, mas você já fez na prática para saber se é isso mesmo? Às vezes tem carros que são diferentes um para o outro, ou às vezes você tá ali e de repente o carro morre, aí o cara de trás começa a buzinar, bravo. Como que você vai lidar com a tensão dessa situação? Mas isso você só vai aprender na prática, com experiência e no dia a dia. É a mesma coisa na edição de vídeo. Tem muita coisa que às vezes acontece, você só ganha experiência na prática, né? Então, um cliente às vezes que tá te cobrando mais, né? Ou um cliente que tá ali pressionando por alguma informação ou por algum vídeo, como que você vai lidar com essa situação? E outra coisa, mais ou menos, seria na edição de vídeo em si, né, Thiagão? Com relação ao After. Eu só vou estudar aqui, mas depois eu coloco em prática. Aconteceu comigo recentemente. Eu tava aprendendo a mexer a fundo no After Effects, né? Aprender ali as ferramentas de fato. Só que eu comecei a assistir muito vídeo, muito tutorial no YouTube, cursos também que a gente comprou e tal. E aí eu só tava assistindo. Por quê? Porque eu tava com medo de colocar em prática, porque o Premiere é onde que a gente domina. O Premiere, pô, a gente manja bastante. Só que no After tem coisas diferentes. Eu olhando vários tutoriais, eu falei, cara, isso aqui parece ser fácil, isso aqui parece ser difícil. Que foi o que o Guilherme falou, você vai acumulando conhecimento. Aí o negócio, a cabeça fica doida. Até que, de fato, eu coloquei em prática algumas coisas que eu achei que era fácil. Aí eu fui mexendo ali, primeiro eu percebi que a memória RAM já tava no talo, então eu tive que comprar mais memória RAM. Segundo, eu achei que era fácil. Só que eu fazendo ali, eu falei, cara, cadê a ferramenta que aumenta, que dá um zoom? Sumiu. Aí eu tive que ver certinho onde que o cara clicou ali. Eu falei, era ali, ó. E na prática não foi aquilo que eu imaginei. Porém, hoje mesmo, eu mostrando pro Guilherme aqui o que eu tinha aprendido, cara, foi questão de, sei lá, em 5 minutos eu mostrei, né, mais ou menos. Ele, ó, é assim, sensado. Então, assim, eu só fiz em 5 minutos porque eu demorei 1h30 pra fazer no outro dia. Então, você tem que colocar em prática, porque assim você vai ficando cada vez melhor. E um fato muito interessante é como eu, Guilherme, aprendi a editar vídeo, né? Eu aprendi com o mestre da edição, o Thiagão aqui do lado, e eu fui meio que aprendendo já na prática, né? Então, quando eu fui aprender a editar vídeo, o Thiago já me deu um cliente real. Falou, Gui, esse aqui é um cliente X,
que a gente precisa entregar o vídeo tal. E aí Toma eu fui, se vira. e eu fui aprendendo na prática, mas editando para um cliente real. E aquilo na minha cabeça já me deu um alerta a mais, porque, cara, é um cliente real. Você não pode errar tanto, entre aspas, e você não pode fazer do jeito que você quer. Então, lembra que eu falei lá do carro, de toda a situação? Então, essa tensão que eu tive nesse primeiro vídeo já era uma tensão real, porque uma coisa é, pra você cortar, beleza, bonitinho, mas eu tava ali na prática, cara, corta esse vídeo que já é para um cliente, cara, quando você for cortar, toma cuidado para não cortar em cima da fala, para cortar a fala da pessoa, então você tem que deixar um frame a mais, um frame a menos, 2 frames a mais. Isso é interessante porque você só vai saber mesmo de fato isso na prática, né? Na prática é porque eu falo pra você, cara, o ideal é você cortar, um vídeo mais dinâmico ali, é você cortar assim que a pessoa termina de falar. Tá bom, mas como que eu vou saber isso? E onde que é o termino de falar? Porque tem um pico do áudio, você vai fazendo assim, bota aí na edição. Só que normalmente você não corta aqui, você vai cortar um pouquinho pra cá. Porque daí você já vai linkar com o da sequência, pra dar esse dinamismo. Nesse vídeo específico, né? Então, assim, e aí tudo isso que você falou, como que você guarda isso na cabeça? Um pouquinho antes, pra quando juntado, você vai saber isso na prática. Exato. Né? Então, nessa história, eu já fui fazendo pra um cliente real. Lógico que tive todo o suporte do Thiago, ele fez uma revisão. Obviamente me ajudou com algumas coisas, mas quando o vídeo ficou pronto, me deu até um certo orgulho, porque eu falei, caraca, eu já fiz um vídeo para um cliente de real, e foi meu primeiro vídeo, e eu já tive essa tensão de, cara, é um cliente exigente e tal, assim, assado, toma cuidado com isso, com aquilo, mas eu tive essa vivência já nesse primeiro vídeo, então eu ganhei essa experiência, então foi muito importante pro decorrer do meu aprendizado e da minha carreira como editor de vídeo. E eu lembro muito que você fazia, né, no escritório você vinha, você fazia. Porque no começo eu não tinha o notebook que eu tenho hoje, que é um notebook que, né, roda as coisas legalzinho, mas no começo eu vinha aqui até o escritório, eu aprendi com o Thiagão e estudava em casa no notebookzinho que eu tinha ganho. Lá do Saresp. Que eu tinha tirado uma nota boa lá no ensino médio, coisa de 15 anos atrás. Foi 2015, 2009? Sei lá, 2010. Muitos anos atrás aí. Não fala não que eu tô com o cabelo branco. E assim, ele rodava, nem placa de vídeo tinha. Era 4 GB de RAM. O Premiere, o vídeo mais leve no Premiere, ele rodava frame a frame só, era horrível. Era Photoshop e olha lá. E olha lá. Meio que estudava em casa, né? Vinha pra cá. E aí quando eu tava aqui com o Thiago, aí eu colocava em prática. E essa prática não era, faz um vídeo qualquer aí. Não, faz um vídeo pro canal tal, faz um vídeo do cliente tal. E aí a gente foi fazendo na prática. A minha história foi mais ou menos a do Guilherme também. Fiz na prática, só que eu criei um canal pra mim. Então, no meu caso, eu pude errar muito mais. Eu aprendi assim também. Eu gravava vídeos pro meu canal e eu editava nele. Então, assim, eu fazia tudo quanto coisa de doideira nesse canal, porque eu tava aprendendo. Então, tudo que eu aprendi, eu colocava em prática. Então, mas é o que você falou, por mais que era um canal que você tinha uma liberdade, mas você... deixa eu ver se isso aqui funciona. Isso, na exato. prática, você não ficava só, isso aqui, nesse momento aqui, se eu colocasse um efeito tal, ficaria da hora. Eu sei como faz esse efeito. O dia que eu quiser, eu coloco. Não, na prática, você soube que, aquilo lá que eu tava na cabeça não encaixou nesse vídeo. Exato. Não ficou tão legal, tem que ver outra alternativa. Então, Perfeito. isso só vai saber praticando ali. E uma coisa que aconteceu comigo, que isso é importantíssimo, é o quê? Eu tinha o meu canal, né, pessoal, e eu fazia muitas coisas ali. Só que nesse meio tempo eu comecei a trabalhar para um canal gigantesco. Trabalhar de fato, né, remunerado. E aí o que eu fazia? Eu treinava muito no meu canal e colocava em prática as melhores coisas nesse outro canal, que inclusive o dono do canal, ele falava assim, você faz um negócio mó da hora lá no seu canal, vamos fazer pro meu também. Ele falou isso pra mim. Eu falei, cara, olha que legal. Eu tô colocando em prática tudo que eu aprendo no meu e eu vou passar pra um canal gigantesco de milhões de seguidores. Isso me ajudou muito. Eu aprendi e coloquei em prática em sequência. Não foi tipo, depois eu coloco. Eu aprendia e ia colocando em prática. Isso me ajudou muito. E aí ia funcionando, as coisas que às vezes não funcionavam, você trocava por outra. Exato. Muita coisa não funciona, tá? Às vezes a gente tá editando aqui, às vezes você perde 30 minutos fazendo um efeito. Aconteceu muito isso comigo já e aconteceu essa semana. Fiquei 30 minutos fazendo um efeito, eu falei, cara, não ficou legal não. Aí eu apaguei tudo e fiz de novo. Então, mas tá vendo que como é na prática? Porque às vezes a gente tá, sei lá, fazendo um briefing com um cliente e tal, você já vai imaginando a edição. Sim. Mas na hora de executar, às vezes não sai. Aí você tem que ter a expertise de, eu vou ter que encaixar outra situação, outra edição pra esse vídeo aqui. E esse feeling você só
vai ter fazendo. Então é isso aí. Se você tem a oportunidade de ter clientes reais ou até mesmo editar algum vídeo, seja para o seu canal, a gente sempre dá essa dica, né? Crie um canal para você, para que você possa ter essa liberdade de colocar em prática as coisas que você está aprendendo. Faça, porque vai ser muito importante para o seu conhecimento, para o seu aprendizado, para a sua carreira como editor de vídeo. Cara, isso vai ser muito bom mesmo. O YouTube é uma das melhores plataformas de audiovisual, edição de vídeo, gravação, a sua comunicação também, que é muito importante caso você queira viver da edição. A comunicação com o seu cliente vai ser essencial para você viver e escalar o seu faturamento. Então, preste muita atenção. Exato. Inclusive, tem vários vídeos nossos falando sobre comunicação aqui no canal. É só dar uma olhadinha aí. Dá uma olhadinha, porque às vezes você fala, não, eu falo bem, mas aí você tá com um cliente real, meu amigo, eu posso falar pela minha primeira reunião com o cliente, eu fiquei tão nervoso que minha mão suava, tremia, porque eu sei que eu sei falar bem, mas na hora que você tá ali conversando com o cliente é diferente. É outra história. Aí você fala, não, se o cliente perguntar isso aqui, eu já tenho na ponta da língua. Aí o cliente pergunta, velho, parece que você é um bebê. Você esqueceu de como funciona a vida. É só fazendo. Você vai criando essa casca, vai sabendo lidar com o cliente, lidar com a situação de um vídeo sendo editado de fato. Perfeito. E as camadas do vídeo também, porque assim, não é só você pegar o vídeo e editar, que inclusive nós temos o nosso curso de edição de vídeo, que lá nós temos o mapa da edição, onde você vai ter esse mapa da edição, que vai ser passo a passo ali o que você deve fazer para editar um vídeo e ele não ter alterações ou ter pouquíssimas alterações. Então, isso é muito importante, a gente mostra no nosso curso de edição de vídeo, hein? E aí o Thiagão falou sobre o mapa de edição, não ter tantas alterações, é muito importante você fazer um briefing muito assertivo com o seu cliente. Se você não sabe o que é ou como fazer um briefing, a gente vai deixar aqui o vídeo que fala sobre briefing, tá bom? E se você gostou desse vídeo, se inscreve aí no canal.